Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos da Cruz e eu queria aqui, nessa oportunidade, partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto do Evangelho deste domingo. Neste domingo a igreja celebra a solenidade de Pentecostes, depois de nós termos aí vivenciado esses 50 dias de celebrarmos as alegrias da Páscoa do Senhor. Hoje, então, se encerra o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes, onde nós recordamos o Espírito Santo que é enviado sobre os apóstolos. E neste envio também a saída em missão. A igreja que começa a ser difundida nos quatro cantos do mundo. E nessa oportunidade, onde nós celebramos, então, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que nós recebemos do Espírito Santo no nosso batismo, que são os dons infusos ou os dons de santidade. Na verdade, a gente não costuma usar estes termos, dons infusos ou dons de santificação. A gente costuma às vezes dizer os dons do Espírito Santo, né? Mas nós conhecemos também, ele tem também esse título de dons infusos, porque são dons que nós recebemos no nosso batismo, são infundidos em nós esses dons que são os 7 dons, o dom do temor a Deus, o dom da piedade, o dom da fortaleza, o dom do conselho, o dom da ciência, do entendimento e da sabedoria. E eu queria nessa oportunidade falar um pouco com vocês sobre cada um deles, para que a gente pudesse entender um pouco mais. É claro que eu não quero aqui esgotar a teologia que há por trás de cada dom, mas apenas aqui partilhar um pouco a minha reflexão, um pouco também o meu estudo que eu fiz, né? Porque eu tive que estudar um pouco melhor sobre esses dons. E é interessante que na comunidade Shalom, da qual eu faço parte, eu sou membro, nós temos uma coletânea chamada Filipos, e tem um livro lá que se fala do Espírito Santo especificamente. Nesse livro fala de uma forma muito mais detalhada sobre os dons infusos que nós recebemos no nosso batismo, bem como também os dons de serviços. Então, os dons infusos são aqueles dons que servem para a nossa santificação pessoal, e os dons de serviço são aqueles dons que o Espírito Santo suscita em cada um de nós de forma diversa, conforme também a nossa abertura ao seu Espírito e também a bondade e a vontade de Deus. E estes dons servem para que nós possamos estar a serviço da comunidade, a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. Mas aqui nessa oportunidade eu quero falar exatamente sobre os dons infusos, dos quais eu já citei ainda há pouco. E eu quero começar a falar sobre o dom do temor a Deus. O dom do temor a Deus, que não tem nada a ver com medo, né? Esse dom, ele consiste em um temor filial da alma que receia, rejeitar, que tem horror de causar uma ofensa ao Pai infinitamente bom, digno de toda fidelidade. Quer dizer que consiste num horror ao pecado. Então, o temor a Deus é isto, né? É um horror ao pecado, é aquele dom que modera os ímpetos desordenados da nossa concupiscência e nos impede de desgostar de Deus, afastando com todas as forças tudo aquilo que poderia desagradar a Deus. Então, esse dom ele gera em nós 2 sentimentos. O sentimento, primeiro, do reconhecimento da grandeza de Deus, porque temer a Deus é reconhecer a sua grandeza, reconhecer que Ele é todo-poderoso. E neste reconhecimento que Deus é todo-poderoso, que Deus me criou por amor, eu então tenho um movimento de não querer ofender a Deus. Eu tenho um movimento de renunciar a qualquer situação que possa me afastar da amizade com Deus. Então, o temor de Deus, este dom que o Espírito Santo suscita em nós, ele nos leva exatamente a rejeitar todo tipo de pecado. Uma vez que eu reconheço o que Deus é para mim, eu então não quero ofendê-lo.
e por isso eu temo ofendê-lo. Não é um temor de medo, né? Esse medo humano, né? Mas é um temor que exatamente me leva a uma disposição de forma livre de não querer fazer nenhum mal que venha ofender o coração de Deus. Depois nós temos o dom da piedade, e o dom da piedade é aquele dom em que o Espírito Santo faz com que nós tomemos a consciência de que Deus é nosso Pai e de que nós somos seus filhos. Então, quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, isso gera em nossa alma um profundo abandono nas mãos de Deus, porque sabemos que Deus, como nosso Pai, irá nos prover em nossas necessidades. Então, o dom da piedade é aquele dom onde nós reconhecemos a paternidade de Deus e a nossa filiação. É o dom da piedade que faz com que nós nos aproximemos de Deus, não com interesses, né? Mas, como fazem algumas pessoas, mas nos aproximemos de Deus na gratuidade do nosso coração, na liberdade, na intimidade, na sinceridade de coração. Isso faz, o dom da piedade faz isso em nós, que procuremos Deus não por interesse, não para receber algo em troca, mas o dom da piedade gera em nós esse desejo de estar junto de Deus. Então, é que nem vamos dizer assim, um relacionamento que eu tenho com uma pessoa que eu amo e que eu reconheço dela, a grandeza dela. Então, eu, por exemplo, eu não vou na casa dos meus pais simplesmente por interesse. Eu vou na casa dos meus pais porque eu reconheço a bondade dele, porque eu os amo, porque ele me ama, entende? Então, o dom da piedade, ele gera no coração do homem esse desejo, essa disposição de reconhecer Deus como Pai, e nesse reconhecimento de Deus como Pai, o abandono, então, nas suas mãos. Depois nós temos o dom da fortaleza, que é um dom de santificação que imprime na alma um impulso, uma força que lhe permite suportar com paciência e alegria, sem murmuração, por amor a Deus, as maiores dificuldades e tribulações. Então, todas as crucificações da vida se suporta através do dom da fortaleza, e também o dom da fortaleza ajuda com que o homem ele comece a empreender ações extraordinárias e sobrenaturais, atos heróicos. Então é o dom da fortaleza que leva e que levou os mártires a ofertarem suas vidas, né? A enfrentarem os desafios, as dificuldades, os sofrimentos, né? Então o dom da fortaleza, ele nos faz cumprir o nosso dever de praticar mortificações voluntárias, por amor a Deus. Nos ajuda a não nos esquivarmos das provações, a evitar se queixar, sem pedir que o Senhor tire de nós a cruz, mas que nos dê força para carregá-la. O Senhor nos concede, através desse dom, a força divina para se viver o Calvário, a cruz, dá-nos a consciência do verdadeiro sentido da vida no meio da dor, e nos faz reconhecer que Deus está em nós e que nós somos possuídos por seu amor ao recebermos não só com paciência, mas com gratidão o que nos fere e nos faz sofrer. Então, o dom da fortaleza é este dom que faz com que eu tenha um entendimento, e não somente o entendimento de que aquele sofrimento que eu estou passando ele é benéfico para a minha alma, porque ele me santifica, me aproxima também da cruz de Cristo, mas também é o dom que me leva a não fugir da cruz, a aceitar a cruz com gratuidade, de modo em que eu, aceitando esta cruz, eu me abandono nas mãos de Deus e peço forças para que eu possa, então, carregá-la. Depois nós temos o dom do conselho, que é o dom de santificação que nos faz viver sobre a orientação do Espírito. Então, o que falar? O que fazer? Será que é tempo de fazer isso ou daquilo? Então, as respostas para algumas perguntas que nós temos em alguns momentos da nossa vida, alguns questionamentos, algumas realidades, elas geralmente são nos dadas por este dom, pelo dom do conselho.
Então, as luzes que nos orientam certamente para aquilo que deve ser feito, segundo a vontade de Deus, é nos dado pelo dom do conselho. É pelo dom do conselho que o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos faz compreender o que nós devemos falar, de que forma nós devemos agir, de que forma nós devemos orientar até mesmo uma pessoa, né? Então, aqueles que desejam viver segundo a vontade de Deus devem pedir sempre mais o dom do conselho. O dom do conselho que ajuda você a orientar a sua vida, a governar também a sua vida, mas também a orientar as outras pessoas, sobretudo aqueles que têm algumas funções de governo, como, por exemplo, os pais, os próprios sacerdotes, as pessoas que trabalham dentro das comunidades, os líderes de comunidades, líderes de grupos, coordenadores dentro das nossas comunidades, até mesmo você que de repente no seu dia a dia se depara com situações que trabalha dentro de alguma empresa, onde exige de você um entendimento sobre as coisas, decisões. Então, o dom do conselho é o dom que nos ajuda a fazermos aquilo que Deus deseja. Ele toca no nosso coração, ele fala ao nosso coração, o Espírito Santo, pelo dom do conselho, para que nós possamos, então, resolver determinada situação ou, pelo menos, ter uma sabedoria para conduzir. Depois nós temos o dom da ciência, que é aquele dom que nos faz reconhecer que tudo que existe no mundo foi criado por Deus. E que as coisas que foram criadas por Deus, elas não conseguem preencher de modo nenhum o nosso coração. Então, o dom da ciência não é bem nem tanto aquele dom ligado à inteligência, vamos dizer assim, ao raciocínio, mas é o dom que nos ajuda a reconhecer que tudo que foi criado no mundo foi criado por Deus. Na verdade, nenhuma criatura ela pode saciar a sede de felicidade do homem. O dom da ciência nos ajuda a compreender isso. E nesse sentido, onde eu entendo que nada no mundo pode saciar meu desejo pela felicidade, é aí que eu recorro a Deus, que eu reconheço a sua majestade, que eu reconheço a sua grandeza na minha vida. No entanto, o dom da ciência, ele me faz contemplar Deus naquilo que ele criou. Ou seja, não contemplamos as criaturas e as coisas criadas por si mesmas, mas porque nelas vemos a glória de Deus. Então, quando você olha para uma paisagem, para o entardecer, para o amanhecer, você deve contemplar aquela imagem lembrando que Deus criou aquilo. Deus criou, né? Situações que acontecem na sua vida também, você tem que recordar que Deus criou, que Deus deu a possibilidade de que tal coisa acontecesse, né, na sua vida. Então, esse dom nos faz, ele nos ajuda até mesmo a perder o fascínio pelas coisas materiais, pela honra, pela glória, pelo prazer, pelo poder, até mesmo pelo amor das pessoas. Porque nós percebemos que tudo é nada diante do tudo que é Deus. Em resumo, o dom da ciência nos leva a contemplar Deus como Criador de todas as coisas, de modo a gerar em nós um desapego pelos bens terrenos. É uma busca por aquilo que é fundamental em nossas vidas, que é o próprio Deus. Então, o dom da ciência gera no nosso coração esse reconhecimento de que a criatura é nada diante de Deus e que, ao mesmo tempo, eu olhando para a criatura, essa imagem da criatura, daquilo que foi criado, me leva ao seu Criador, a contemplar o seu Criador. Depois nós temos o dom do entendimento, que é um dom de santificação que nos dá uma compreensão profunda das verdades reveladas, sem contudo nos revelar o seu mistério. Então, o efeito deste dom é essencial para nos fazermos penetrar o mais possível no íntimo das verdades sobrenaturais, às quais a fé se contenta em aderir só pelo testemunho exterior. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o dom do entendimento, ele é uma compreensão de que existe uma realidade divina por trás dos acontecimentos da minha vida. Então, eu gosto muito da frase de Santo Agostinho que diz o seguinte:
Deus não permitiria o mal se desse mal não tirasse um grande bem. Então, esta frase de Santo Agostinho, ela resume um pouco o que é este dom do entendimento. Então, por mais que aconteça coisas ruins na minha vida, mas eu sei que por trás dela existe alguma coisa que Deus quer me ensinar. Existe uma realidade divina por trás das dificuldades, dos sofrimentos, das provações, das percas que eu tenho. Existe alguma coisa que Deus quer me ensinar. Então, e eu consigo com isso ter confiança em Deus. Eu consigo com isso esperar em Deus. Eu não me desespero com as situações difíceis da minha vida. Eu fico triste, obviamente, mas eu sei esperar, eu sei confiar. Então, o dom do entendimento, ele nos ajuda a perceber uma verdade por trás das coisas que às vezes as outras pessoas não percebem. Não percebem. Mas aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo conseguem perceber em algumas realidades da sua vida, ou em todas as realidades da sua vida, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. O dom do entendimento, ele ajuda a nossa santificação, porque nós vemos uma verdade por trás das coisas, que muitas pessoas, às vezes, já não veem, não olham, não observam. Então, o dom do entendimento também ele nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Às vezes a gente ouve uma frase ou lê um episódio do Evangelho e assim Deus nos dá uma iluminação. É o Espírito Santo que nos dá um entendimento sobre aquela passagem ali. É esse dom que faz com que também a gente entenda o magistério da igreja, das palavras que também nos são dirigidas, enfim. O Espírito Santo ele tem essa capacidade de dar o entendimento a cada um de nós, seja aqueles que são mais instruídos, como também aqueles que são menos instruídos. O Espírito Santo tem essa capacidade de fazer com que a gente consiga entender a verdade que há por trás das coisas. E por fim, nós temos o dom da sabedoria. Pelo dom da sabedoria, apreciamos, saboreamos, gostamos de tudo que Deus faz e fará por nós, e ao mesmo tempo fazemos o que é bom, ou seja, amamos a Deus e ao próximo. O dom da sabedoria, ele está muito ligado aos dons da ciência e do entendimento, porque depois de compreendermos a verdade que há por trás das coisas, a minha alma deseja me aproximar mais ainda de Deus, ou seja, contemplar Deus. E é o dom da sabedoria que me leva a uma verdadeira intimidade com Deus. E o dom da sabedoria, ele gera no coração do homem alguns frutos, como o gosto sobrenatural por tudo aquilo que se refere a Deus, ou seja, o interesse sadio, as coisas que são de Deus, as coisas que são divinas, né, que se ligam a Deus. Também gera o conhecimento de experimentar a paz e alegria nos sofrimentos, que não é mais rejeitado, mas é até mesmo desejado, né, conforme colabore para a nossa união com Deus. É interessante que agora, recentemente, nós celebrávamos Santa Rita de Cássia, e Santa Rita de Cássia foi aquela que, tendo sofrido tudo o que sofreu, né, porque ela teve uma vida assim bem agitada, seja com seu marido, como também com seus filhos, ela pede para Jesus para se unir mais ainda aos sofrimentos de Jesus. E nosso Senhor Jesus Cristo dá a ela a graça dela sofrer por amor a Jesus através de um estigma que é gerado na sua testa. É uma ferida, uma chaga que é gerada na sua testa. Isso lhe provoca, obviamente, dor, isso lhe provoca também uma sensação desagradável, além também, né, de que ela acaba se afastando do resto da sua comunidade religiosa, porque o odor da ferida que tinha na sua testa era muito ruim, né? Então, ela acaba também sofrendo não somente uma dor física, mas também uma dor, vamos dizer assim, social, porque ela acaba sendo excluída da comunidade. Obviamente, este sofrimento, ele é vivido por amor a Deus. Para alguns, parece ser até escândalo, parece até que as pessoas ter um entendimento de que no cristianismo as pessoas são masoquistas, né? Porque parece que gostam de sofrer, mas o sofrimento que me leva a unir a Deus é um sofrimento sadio.
É um sofrimento que me santifica, que santifica a minha vida. E a sabedoria, ela gera em nós esse fruto de compreensão. Por quê? Porque a sabedoria, ela faz com que a gente deseje se unir mais ainda a Deus. E por fim, o último fruto também do dom da sabedoria é uma vida celestial, em que se olha de forma nova para as coisas da terra e vê tudo relacionado ao céu. Então, tudo aqui na terra que eu vejo, eu já olho com este olhar voltado para o céu. Meus irmãos e irmãs, eu quis aqui, nesta homilia, discorrer um pouco sobre os dons infusos que nós recebemos no nosso batismo, que nos são dados por Deus, para percebermos que Deus não nos deixa só, que Ele está presente em nós pelos dons do Seu Espírito Santo, que habita em nossa vida desde o nosso batismo. E esses dons, eles servem para nos santificar, para nos ajudar a irmos para o céu. Por isso, quero pedir para você que aproveite esses dons que foram dados para você, assim também como foram dados para mim. Talvez você não tivesse conhecimento do que quer dizer cada um desses dons, mas eles servem para a nossa santificação. E servindo para a nossa santificação, também santificam o outro, porque a santidade ela não fica, vamos dizer assim, presa apenas em uma pessoa, né? Ela acaba também arrastando outras pessoas para Deus. E nós também vamos sendo arrastados por amor a Deus, para Deus, também pelo testemunho e pela vida dos santos. Então, uma vez quando você se torna santo, quando você deseja a santidade, essa santidade também ela vai arrastando outras pessoas para junto de Deus. Que a Virgem Maria, aquela que é plena do Espírito Santo, nos ajude a fazer germinar em nós esses dons que nos foram dados pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.